Nesta videoaula, nós vamos falar a respeito dos procedimentos que têm por finalidade restabelecer as distâncias biológicas ou o espaço biológico. Então, muitas vezes nós temos situações onde existe uma fratura ou uma lesão de cárie que se estende para o meio subgengival, inviabilizando a restauração desse elemento dental. Desta forma, em situações onde nós temos a invasão dessa distância ou desses espaços biológicos, nós temos que, previamente ao procedimento restaurador, realizar uma intervenção periodontal a fim de recuperar essas distâncias biológicas e dar condições para que seja executada uma restauração ou um preparo protético de maneira adequada. Se nós fizermos a restauração ou a reabilitação do elemento dental com invasão de distâncias biológicas, muito provavelmente nossa restauração, a nossa prótese não vai ficar satisfatória. Nós vamos ter uma margem cervical com excesso de restauração ou com um sobrecontorno na prótese, um excesso cervical, e isso a longo prazo vai fazer com que haja a presença de um quadro inflamatório persistente que vai levar a uma perda de inserção com o passar do tempo. Então, desta forma, é importante nós ficarmos atentos a essas situações para que nós possamos intervir da maneira mais adequada. Inicialmente, eu acho importante nós falarmos a respeito do conceito de distâncias biológicas ou espaço biológico. O que vem a ser isso? O espaço biológico ou as distâncias biológicas é o espaço ocupado por essas estruturas anatômicas do periodonto de proteção. Então, as distâncias biológicas elas são constituídas pelas fibras próprias da gengiva, que nós chamamos de inserção conjuntiva, pelo epitélio juncional aderido à superfície do esmalte e pelo sulco gengival. Gargiulo e colaboradores, em 1961, fizeram um estudo em autópsia em cadáveres e eles mediram em dentes normais, que não eram portadores de doença periodontal, mediram microscopicamente qual é a extensão ocupada por cada uma dessas estruturas. E eles chegaram a valores médios de 0,69 mm para o sulco gengival, 0,97 mm para o epitélio juncional e 1,07 mm para a inserção conjuntiva, ou seja, as fibras próprias da gengiva, o ligamento gengival. É claro que esses aqui são valores médios. Esses valores eles podem variar de dente para dente, de um dente anterior para um dente posterior, bem como entre as diferentes faces de um mesmo dente. Então, muitas vezes nós temos nas faces proximais um sulco gengival maior do que 0,60 mm. Na face vestibular, muitas vezes um sulco mais raso do que isso. Então, esses aqui são valores médios. Diante disso, nós podemos concluir que quando nós falamos de distâncias biológicas, nós estamos nos referindo a essas estruturas, sulco gengival, epitélio juncional e inserção conjuntiva. Se nós levarmos em conta que o sulco gengival ele tende a se aproximar de 1 milímetro, nós podemos dizer que a soma dessas três estruturas dá em torno de 3 milímetros. Então, sempre que nós vamos realizar a recuperação de distâncias biológicas, é importante que ao final do nosso procedimento, nós tenhamos da crista óssea alveolar à margem gengival uma medida de 3 milímetros, tá certo? Quando fazemos então a recuperação de distâncias biológicas, nós temos que ficar atento a essas estruturas e a essas medidas. É claro que essas distâncias biológicas, como eu falei, elas podem variar de dente para dente, de acordo com a posição do dente, se o dente está mais vestibularizado ou mais prelingual, em diferentes superfícies do mesmo dente, como eu disse, nas faces proximais, a medida do sulco gengival ela tende a ser maior, mas ela está presente, essas distâncias biológicas estão presentes em todos os dentes saudáveis. É claro que aqui nós não estamos falando de dentes com bolsas periodontais, nós estamos falando de dentes que não apresentam alterações do ponto de vista periodontal. Quando vamos fazer então a recuperação das distâncias biológicas, nós temos diferentes procedimentos que podem ser utilizados, cada um com a sua indicação e a sua contraindicação. Inicialmente, nós temos que fazer uma avaliação pré-operatória do
do caso, por meio principalmente do exame clínico, e o exame radiográfico ele vai ser um exame complementar que vai nos dar algumas informações quando essa invasão de distância biológica estiver ocorrendo pelas faces proximais. Se nós tivermos uma invasão de distâncias biológicas apenas nas faces livres, o exame radiográfico já tem um valor bastante limitado, uma importância limitada. Então, a análise radiográfica é uma análise complementar que vai nos dar uma informação de qual deve ser a extensão dessa invasão de distâncias biológicas que nós estamos observando clinicamente. Mas o exame clínico é um exame mais importante. Por meio da sondagem, nós vamos ter uma ideia da extensão dessa invasão de distâncias biológicas. Se nós estivermos falando de uma cárie, de uma fratura, qual foi a invasão que houve das distâncias biológicas? É uma fratura, é uma cárie que está mais superficial ou que está se estendendo bastante no meio subgengival? Qual a quantidade de estrutura remanescente dental que nós temos? Nós temos que levar em conta também a quantidade de mucosa ceratinizada nesse dente em questão, porque se nós tivermos uma faixa mais larga de mucosa ceratinizada, nós não temos tanta preocupação no momento da incisão. Por outro lado, se nós temos pouca mucosa ceratinizada, nós temos que fazer uma incisão dentro do sulco gengival para tentar preservar essa pouca mucosa ceratinizada que nós temos. Então, a largura de mucosa ceratinizada é um fator que deve ser levado em conta ao se escolher a técnica cirúrgica que vai ser realizada. A quantidade de estrutura dental saudável também é um fator importante. Se há ou não envolvimento ósseo, ou seja, se a fratura ou a cárie se estende próxima à crista óssea, ou se nós temos apenas uma invasão do sulco gengival por essa fratura ou essa cárie, e se nós estamos trabalhando numa região de importância estética ou não. Certo? Então, esses fatores eles devem ser levados em conta ao se escolher o procedimento cirúrgico mais adequado para a recuperação de distâncias biológicas. De uma maneira geral, os procedimentos mais utilizados para recuperar as distâncias biológicas são as cirurgias a retalho. A gengivectomia ela é muito raramente empregada. Ela só vai ser utilizada quando essa lesão de cárie estiver invadindo ligeiramente o sulco gengival. Se nós tivermos uma invasão de distâncias biológicas verdadeira, vamos dizer assim, não adianta nós realizarmos a gengivectomia porque nós não teremos um resultado satisfatório. Para a recuperação das distâncias biológicas invadidas por cárie ou por fratura, nós temos que intervir no tecido ósseo. Então, a gengivectomia é uma técnica cirúrgica que não nos dá acesso ao tecido ósseo. Ela vai ser útil apenas para remover tecido gengival, principalmente tecido hiperplásico, se ele estiver presente. Então, na maioria das vezes, as técnicas de cirurgia retalho são as mais utilizadas. A cirurgia retalho, ela é geralmente cirurgia retalho total, ou seja, nós descolamos no retalho todo o periósteo para expor o tecido ósseo, porque muitas vezes temos a necessidade de realizar a ressecção do tecido ósseo. Em determinadas situações, pode não ser necessária a ressecção óssea. Aí nós fazemos apenas uma cirurgia retalho com bisel invertido, como nós vamos ver mais adiante. Em algumas situações, onde nós temos falta de mucosa ceratinizada, ou uma faixa muito estreita de mucosa ceratinizada, nós acabamos optando por fazer um posicionamento apical de retalho. Isso pode ser feito com um retalho total ou com um retalho dividido. E a necessidade ou não da ressecção óssea vai ser determinada durante a cirurgia com a sonda milimetrada, onde nós vamos medir as distâncias biológicas. Outra alternativa para a recuperação das distâncias biológicas são as técnicas de extrusão ortodôntica e extrusão cirúrgica, que são empregados com menos frequência do que as cirurgias a retalho, mas que têm a sua indicação, como nós vamos ver mais adiante. Outros fatores que devem ser levados em conta, como já comentamos, é a questão estética. Se nós temos uma invasão de distâncias biológicas no dente anterior e nós realizarmos uma cirurgia retalho com osteotomia, nós podemos acabar com um dente apresentando uma coroa clínica mais longa do que o seu dente adjacente. Então, nessas situações, a cirurgia retalho com osteotomia ela está contraindicada e essa é uma situação onde a extrusão ortodôntica ou a extrusão cirúrgica poderiam ser alternativas mais interessantes. A quantidade de tecido ósseo de suporte ela deve ser observada, porque se nós tivermos um dente com pouco osso de suporte remanescente,
nós tivermos que realizar uma osteotomia, muitas vezes esse dente ele poderá posteriormente entrar em sobrecarga oclusal, ou seja, ocorrer um trauma de oclusão secundário, porque esse dente já apresentava uma perda óssea previamente. Então, em algumas situações, pode ser que esteja mais indicado a exodontia desse elemento dental, a fim de preservar o tecido ósseo remanescente para a futura colocação de um implante ósseo integrado, do que nós realizarmos uma remoção excessiva de tecido ósseo que acabe resultando em um periodonto de suporte remanescente muito pequeno, que não é capaz, onde o dente não é capaz de suportar as forças oclusais a longo prazo. Dentes adjacentes também devem ser observados. Se nós tivermos defeitos ósseos extensos, onde seja impossível atuar sem colocar em risco esse dente adjacente. Então, se eu já tenho uma doença periodontal no dente adjacente, eu tenho que pensar duas vezes se é interessante realizar uma cirurgia com osteotomia no dente vizinho, porque eu vou estar acentuando a perda óssea do elemento dental vizinho que já é portador de doença periodontal. Da mesma forma, quando essa invasão de distâncias biológicas ocorre num dente, num molar, por exemplo, nós temos que fazer osteotomia, nós temos que ficar atento para não removermos o osso excessivamente, acabando por provocar uma lesão de furca nesse elemento dental. Então, se nós tivermos que fazer uma osteotomia excessiva a ponto de causar a exposição da furca, esse procedimento estaria contraindicado. Seria mais interessante reavaliarmos, talvez procedermos à exodontia do dente, a fim de preservar a estrutura óssea para a colocação de um implante futuramente. Dentes com raízes pequenas ou raízes cônicas podem entrar em mobilidade após a cirurgia. Então é aquilo que nós comentamos, se a remoção do tecido ósseo que nós precisamos fazer, ela é excessiva, ela é grande, a ponto de fazer com que o dente entre posteriormente num trauma de oclusão, então esse procedimento ele está contraindicado para esse dente. Temos que levar em conta a extensão da fratura, a extensão da lesão de cárie ou da fratura, porque isso vai ser importante para determinar se nós teremos que fazer uma osteotomia mais extensa ou menos extensa. Bem como ficarmos atentos às questões de perfuração radicular, porque nem sempre esses casos podem ser resolvidos com recuperação de distâncias biológicas, principalmente se essa perfuração radicular ocorrer num terço médio da raiz, muito menos num terço apical. Então, nessas situações, o dente estaria condenado. Nós não podemos fazer uma osteotomia excessiva para recuperar distâncias biológicas, porque isso vai acabar tendo um prognóstico desfavorável para esse elemento dental. A primeira das técnicas que nós vamos mostrar é a gengivectomia. Como nós já dissemos, ela é raramente empregada. Nós só vamos realizar quando nós tivermos bolsas supraósseas, casos de hiperplasia, mas se nós tivermos invasão de distâncias biológicas verdadeiras, onde essa fratura ou essa cárie se estenda para próximo da crista óssea, essa técnica está contraindicada. Temos que avaliar a quantidade de gengiva inserida. Se nós tivermos pouca gengiva inserida, a gengivectomia está contraindicada. Se nós tivermos defeitos ósseos ou a necessidade de intervir no tecido ósseo, ela está contraindicada também. E temos que ficar atento com relação à questão estética. Como nós já dissemos, a falta de mucosa ceratinizada, a necessidade de intervir em tecido ósseo, ou quando o fundo da bolsa está abaixo da junção mucogengival, são situações em que a gengivectomia está contraindicada para a recuperação de distâncias biológicas. Observe esse caso, nós temos lesões de cárie classe 5 localizadas na face vestibular dos incisivos, mas observe que essas lesões de cárie, elas estão invadindo o sulco gengival levemente. Em alguns locais, inclusive, não há invasão do sulco gengival. Então, são situações onde nós não temos uma invasão verdadeira das distâncias biológicas. Então, essas são situações em que nós podemos resolver com a gengivectomia, mas são raras essas situações. Então, nós fazemos inicialmente a demarcação das bolsas, utilizando as pinças de Crane-Kaplan ou a própria sonda milimetrada, fazendo os pontos sangrantes que vão nos orientar na nossa incisão primária, a qual é feita com o gengivótomo de Kirkland, com uma angulação de 45 graus em relação ao longo eixo do dente.
Feita a incisão primária, nós fazemos a incisão secundária com o gengivótomo de Orban, onde ele vai soltar o tecido das faces proximais. Feita a incisão primária e secundária, nós removemos o colarinho de tecido gengival com uma cureta e temos então a situação clínica que vocês estão vendo aqui. Depois disso, fazemos o debridamento, a limpeza com curetas, complementando a raspagem dessas regiões, a limpeza dessas regiões, para procedermos então à gengivoplastia, a qual é feita com alicate de cutícula nas regiões interdentais e com o gengivótomo de Kirkland na face vestibular, a fim de promover uma superfície delgada, afilada. Tá? Podemos utilizar a tesoura de ponta serrilhada para trabalhar nessas regiões interproximais, que eu já prefiro mais o alicate de cutícula. Aqui nós temos a remoção dos remanescentes de tecido solto com uma gaze enrolada. E aqui nós temos o procedimento de gengivectomia concluído, momento esse em que nós fazemos a colocação de um cimento cirúrgico. Essa técnica ela não emprega sutura, aqui nós temos a sutura porque foi feito uma frenectomia nessa região, no mesmo procedimento. Esse é um caso em que foi feita uma restauração imediata. Normalmente nós preferimos aguardar o período de cicatrização do que fazer a restauração imediata. Nesse caso, foi feita a colocação do isolamento absoluto, a remoção do tecido cariado e a colocação do material protetor e a restauração provisória desses dentes com cimento de ionômero de vidro. Aqui nós temos o aspecto com 7 dias, quando foi feita a reavaliação do paciente. Aqui nós temos o aspecto na foto inferior com 15 dias, onde nós observamos já uma cicatrização bem adiantada clinicamente. Se bem que nós sabemos que a cicatrização final da gengivectomia ela chega a levar até 6 semanas. E aqui nós temos a fase restauradora, onde foi feita a remoção de parte daquele material protetor, onde foi feita a remoção do remanescente do tecido cariado e foi feita a restauração desses elementos dentais, utilizando-se resina composta. Então aqui nós temos o aspecto inicial e o aspecto final. Mas como eu comentei com vocês, a gengivectomia não é a técnica mais empregada para a recuperação de distâncias biológicas. Ela somente é empregada quando nós temos discreta invasão do sulco gengival pelas lesões de cárie. Outro procedimento que pode ser utilizado para a recuperação de distâncias biológicas nos molares é a chamada cunha distal. A cunha distal nada mais é do que uma cirurgia a retalho, onde nós removemos o tecido mole da face distal do último dente, do último molar, para recuperar as distâncias biológicas ou também para eliminar eventuais bolsas que existam nessa região. Aqui nós estamos vendo um caso de um paciente que tinha uma restauração de amálgama em boas condições, no entanto existia um excesso cervical nessa região e a presença de uma falsa bolsa na face distal desse molar. Nós estamos vendo aqui, a sondagem estava dando em torno de 7 milímetros no ponto mais profundo. Então o que foi feito? Foi feita uma incisão intrasulcular nessa região e na região da cunha distal foi feita uma incisão em forma de cunha para remover parte desse tecido e no momento da conclusão do procedimento nós temos um sulco mais raso nessa região. Aqui nós estamos vendo a remoção dessa cunha distal, que pode ser feita depois de incisada com uma cureta, ou aqui no caso está sendo feito com o gengivótomo de Orban. O tecido que foi removido nessa região, aí nós procedemos à raspagem dessa região para eliminar biofilme e cálculo, e foi feito também a remoção daquele excesso cervical que era detectado na imagem radiográfica. Não foi feita a substituição da restauração. Aí fazemos a sutura interrompida nessa região, como está sendo visto aqui na foto. Aqui o aspecto após 7 dias, quando a sutura foi removida. E aqui nós temos o aspecto inicial e após a cirurgia, onde nós podemos observar que aquele excesso de material restaurador foi removido no momento transoperatório. Aqui o aspecto inicial e o aspecto 7 dias após a remoção da sutura. Nesse caso, não foi necessária a realização de osteotomia porque não havia invasão de distâncias biológicas, foi feita apenas a remoção da cunha distal. Nesse outro caso, nós temos uma situação onde nós temos uma lesão de cárie na cervical desse pré-molar,
uma faixa estreita de mucosa ceratinizada, portanto, essa situação contraindicaria uma gengivectomia. O procedimento de eleição aqui seria um retalho posicionado apicalmente. Então, foi feito um retalho posicionado apicalmente, sem a necessidade de ressecção óssea. Nem sempre nós vamos saber de antemão se vai ser necessário ou não a ressecção óssea. A necessidade ou não de osteotomia, ela só é verificada no momento transoperatório. Então, o que foi feito? Foi feita a remoção do tecido cariado após anestesia e a colocação do material restaurador provisório. Aí foi feita, então, foram feitas 2 incisões verticais ou relaxantes e uma incisão intrasulcular. Por que não foi feita uma incisão em bisel invertido? Porque nós temos uma quantidade estreita de mucosa ceratinizada e queremos preservar essa quantidade de mucosa ceratinizada que nós temos. Então não faria sentido se fazer uma incisão de bisel invertido, porque nós estaríamos perdendo o tecido queratinizado durante a incisão. Foi feito o descolamento inicial do retalho com um descolador de Moulton e a partir do momento em que nós tivemos a exposição da crista óssea, nós fizemos um retalho dividido, levantando esse retalho com a lâmina de bisturi, dissecando esse retalho. Aqui nós temos o retalho levantado, a raspagem da região, e esse é o momento em que nós vamos ver a necessidade ou não de realizar a osteotomia. Como que nós fazemos isso? Nós colocamos a sonda milimetrada e nós medimos a distância da crista óssea ao término do preparo cavitário, já livre de cárie. Essa distância aqui ela deve ser de 3 milímetros, como nós falamos no início da aula. Se nós não tivermos 3 milímetros da margem do preparo ou da cavidade até a crista óssea, nós temos que realizar a remoção do tecido ósseo com cinzéis, preferencialmente. Alguns autores fazem com instrumentos rotatórios, mas como a quantidade de osso a ser removida geralmente é pequena, nós damos preferência por utilizar instrumentos manuais, cinzéis. Nesse caso, não foi necessária a remoção de tecido ósseo, não foi necessária a osteotomia. Foi feito apenas um retalho posicionado apicalmente, porque a lesão de cárie ela não se estendia profundamente a ponto de necessitar a remoção de tecido ósseo. E observem que esse retalho foi suturado numa posição mais apical, justamente para nós tentarmos preservar essa mucosa ceratinizada. Isso foi feito com suturas interrompidas junto às incisões relaxantes. Aqui nós temos o aspecto inicial e o aspecto após 60 dias do procedimento, já com o elemento dental restaurado. Então observe que com o posicionamento apical do retalho, nós conseguimos preservar essa faixa de mucosa ceratinizada, que era o nosso objetivo. Recuperar as distâncias biológicas, preservando a pouca quantidade de mucosa ceratinizada que nós tínhamos nessa região. Nessa outra situação, nós já não temos a preocupação com a quantidade de mucosa ceratinizada, porque geralmente os dentes anteriores e superiores são os dentes que apresentam uma faixa larga de mucosa ceratinizada. Nós tínhamos uma invasão de distâncias biológicas na face mesial desse incisivo lateral. Então, o que nós planejamos? Um retalho total e, se necessário, osteotomia. Então, nós podemos começar com incisão intrasulcular na face mesial do incisivo central, e quando chegamos nessa região, nós saímos do sulco e fazemos uma incisão em bisel invertido, entrando novamente no sulco do incisivo lateral quando nos aproximamos da face distal. Portanto, onde há invasão de distâncias biológicas, nós fazemos a incisão em bisel invertido. Onde não há invasão de distâncias biológicas, nós fazemos a incisão dentro do sulco gengival. E o mesmo acontece pela face palatina. Então, aqui começamos com a incisão intrasulcular e mais ou menos nesse ponto nós fazemos uma incisão fora do sulco gengival, uma incisão em bisel invertido. O retalho foi descolado com o descolador de periósteo, foi feita a raspagem dessa região e a hora que a região está limpa, debridada, nós fazemos a medição da crista óssea até o término do preparo cavitário. Se nós tivermos 3 milímetros, nós não necessitamos de osteotomia. Se nós não tivermos 3 milímetros, nós realizamos a remoção de tecido ósseo com cinzéis e, nesse caso, com a lima de Schluger nessa região interproximal. Se o espaço interproximal for muito estreito, nós podemos utilizar limas endodônticas, limas Hebstein, tamanho 80, número 80,
e fazermos a osteotomia com as limas Redsway. Feito isso, fazemos a irrigação, a hemostasia da região e a sutura do retalho vestibular com o retalho palatino por meio de suturas simples ou suturas interrompidas. Aqui nós já temos o aspecto do dente restaurado, com 30 dias, mostrando então o aspecto inicial e o aspecto após o procedimento e após a restauração desse elemento dental. Aqui nós temos uma outra situação de invasão de distâncias biológicas de um molar. Então, o que nós fazemos? Nós removemos esse material restaurador, removemos o tecido cariado e colocamos uma restauração provisória. Aqui foi feita uma coroa provisória em acrílico e cimentado previamente ao dia da cirurgia. No dia da cirurgia, nós removemos esse material provisório e já com o tecido, com a estrutura dentária livre de cárie, nós iniciamos a nossa cirurgia. Como que nós fazemos o retalho? Nós fazemos um retalho total, porque nós precisamos expor o tecido ósseo a fim de verificar a necessidade ou não de osteotomia. Então, nós começamos com uma incisão intrasulcular na mesial do elemento dental. Quando nos aproximamos dessa região, no ponto médio da face vestibular, nós saímos para fora do sulco e fazemos uma incisão em bisel invertido. Continuamos com a incisão em bisel invertido e quando nos aproximamos dessa região, nós entramos novamente dentro do sulco gengival. O mesmo acontece pela face lingual. Aqui está sendo usada uma lâmina 12, nós podemos fazer isso com uma lâmina 15 perfeitamente. Retalho rebatido por vestibular, retalho vai ser rebatido por lingual, vai ficar aquele tecido gengival nessa região, o qual nós vamos remover durante o debridamento. Então agora, com as curetas, nós removemos esse tecido, raspamos as raízes, limpamos a região, a fim de avaliarmos com a sonda milimetrada se há ou não a necessidade de realizar a osteotomia. Se nós não tivermos 3 milímetros do tecido dental sadio até a crista óssea, nós temos que fazer a remoção de tecido ósseo com a lima de Schluver. Se nós já tivermos essa distância, nós não necessitamos de osteotomia. Após a osteotomia, foi feita uma sutura em colchoeiro horizontal, mas poderíamos fazer uma sutura interrompida, que ela teria o mesmo objetivo. Aqui o aspecto inicial e aqui o aspecto 60 dias após a restauração definitiva do elemento dental. Aqui por lingual, nós vemos a resposta do tecido gengival a esse procedimento, então um tecido com aspecto de normalidade, 60 dias depois da realização do procedimento cirúrgico. E por fim, nós temos aqui mais um caso clínico, onde nós temos invasão de distâncias biológicas por cárie no pré-molar e a necessidade de aumentarmos o comprimento da coroa desse molar para fins de obter uma retenção melhor dessa prótese fixa que vai ser realizada. Então, nesse caso, nós temos invasão de distâncias biológicas no pré-molar e aqui nós até nem temos invasão de distâncias biológicas, mas necessitamos de uma retenção melhor, de uma estrutura que nos proporcione uma maior retenção para esse elemento protético que vai ser confeccionado. Então, o que foi feito? Foi feita uma incisão em cunha distal, no molar, e bisel invertido em toda essa extensão. Aqui uma única incisão na crista do rebordo e uma incisão em bisel invertido por toda a face palatina do premolar, entrando novamente no sulco gengival do canino. O mesmo foi feito pela face vestibular. O retalho foi descolado de maneira total, com um descolador de periósteo, e aqui nós temos o tecido gengival resultante dessa incisão em bisel invertido. Este é o momento em que nós vamos iniciar a limpeza ou debridamento da região, removendo este tecido. Após a remoção do tecido, nós vamos avaliar as distâncias biológicas e realizar a remoção do tecido ósseo no premolar até que nós tenhamos 3 milímetros do termo do preparo cavitário até a crista óssea. E no molar nós vamos remover o tecido ósseo até que nós tenhamos uma maior extensão de estrutura dentária para a retenção da prótese que vai ser confeccionada. Temos que ficar atento na remoção do tecido ósseo do molar para não causarmos a exposição da região de furca desse dente, o que iria acabar causando um futuro problema, né, de retenção de biofilme e de perda de inserção nessa região da bifurcação.
Aqui nós estamos avaliando as distâncias biológicas com a sonda milimetrada e verificando no molar o quanto nós conseguimos ganhar sem causar a exposição da furca. Aqui o aspecto do tecido ósseo, previamente a realização da sutura. E aqui a sutura foi realizada e a recolocação do provisório. Aí nós podemos ver a desadaptação do provisório nessas regiões, visto que existia invasão de distâncias biológicas antes da cirurgia. Aqui já num outro momento, com 3 semanas de cirurgia, já com provisórios reembasados, sem excesso cervical. E esse último caso, nós temos da mesma forma invasão de distâncias biológicas nesses premolares que iam receber novas coroas protéticas. A prótese foi removida, nós podemos observar a invasão dessas distâncias biológicas, principalmente nas faces proximais. Então, o que foi feito? Um retalho total com incisão em bisel invertido e incisão intrasulcular no molar e no canino, tanto por vestibular quanto por palatino. O retalho foi rebatido de maneira total. Aqui nós observamos o tecido gengival que permaneceu em decorrência da incisão de bisel invertido que foi realizada. Agora, nesse momento, nós removemos esse tecido, realizamos o debridamento, raspamos as superfícies, realizamos a osteotomia dessa região até que nós obtenhamos 3 milímetros do término do preparo até a crista óssea e realizamos a sutura do retalho e recolocação de um provisório. Aos 7 dias removemos essa sutura, reembasamos os provisórios e somente após 3 semanas, no mínimo, é que nós vamos realizar o repreparo e a moldagem do elemento dental. Aqui nós observamos já com a provisória reembasada no primeiro premolar. E aqui nós já vemos as restaurações, as próteses em cerâmica pura, definitivas, já cimentadas após 60 dias. No próximo vídeo, nós vamos mostrar mais um caso em que foi utilizado a cirurgia retalho total com bisel invertido e vamos mostrar também os casos de extrusão ortodôntica e extrusão cirúrgica para recuperação de distâncias biológicas.